estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Mônica Couto, da área de Ciências Humanas. E nessa aula nós vamos retomar o tema Integração Campo-Cidade, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios. Não é isso, professora? Olá, Bruna. Olá, estudante do 5º ano. Como a Bruna disse, então, antes de caminharmos para o ciclo 3, para o PET 3, faremos, então, uma retomada dos conceitos que aprendemos, então, no ciclo 2. E aí, eu te convido a observar comigo esse esquema que traduz os principais conceitos que trabalhamos. Se você se lembra, essa imagem foi uma das que utilizamos na nossa aula. E ela traz a representação aí de um município, né? E que esse município é o espaço formado pelo campo e pela cidade. E aí você observa que o espaço da cidade, ele tem uma determinada configuração, a forma de construção, das construções, das edificações, a pavimentação das vias públicas, traz essa característica do espaço da cidade, né? Esse espaço onde predominam as atividades industriais, as atividades comerciais e principalmente a prestação de serviços. Em contrapartida, esse mesmo município que integra campo e cidade, ele é formado pelo espaço rural ou espaço do campo, que a forma de organização desse espaço se diferencia do espaço da cidade, muito em função da atividade econômica, das atividades econômicas que lá são desenvolvidas. Então, no espaço do campo, a gente tem o predomínio das atividades agrícolas, ou seja, o cultivo da terra. A gente tem a predominância das atividades relacionadas à criação de animais, à criação dos diferentes rebanhos. A gente poderia juntar essas duas palavrinhas e dizer que o campo é o espaço da agropecuária. Mas a gente tem também no espaço rural as práticas de extrativismo. Esse extrativismo que pode ser vegetal, a extração do látex, por exemplo, da borracha da seringueira, a extração lá dos frutos do pequizeiro. Aí a gente está dizendo de um extrativismo que é vegetal. Mas temos o extrativismo que é animal, a pesca, por exemplo, a pesca para subsistência, né? E a gente pode dizer também do extrativismo mineral. E aí, quando a gente pensa esse espaço do município, a gente está pensando essa integração entre campo e cidade. E aí, qual é o papel principal de cada um deles nessa conexão? A cidade vai ser o local que recebe a matéria-prima que vem do campo e faz a transformação dessa matéria-prima nas indústrias. Além disso, o espaço das cidades é o espaço da concentração da prestação dos serviços. Então, as nossas maiores escolas, as questões relacionadas ao poder público, a prefeitura, aqueles órgãos que regulam a ocupação do solo, eles estão associados ao espaço da cidade. Em contrapartida, o campo é aquele espaço que garante o abastecimento das cidades. Então, é de lá que vêm esses alimentos e a matéria-prima. Então, na aula de hoje, a nossa ideia é fazer um jogo para que você retome esses conceitos de uma forma mais divertida, de uma forma mais dinâmica. Nosso jogo vai se chamar Campo e Cidade. E aí você observa nessa interseção entre campo e cidade, a gente tem a formação de um município. E aí, qual é o objetivo que a gente terá com esse jogo? O objetivo é que você, ao final do nosso jogo, seja capaz de reconhecer as características do campo e da cidade. E mais do que reconhecer essas características isoladas, é perceber que não é possível pensar esses dois espaços de forma dissociada. E como todo jogo tem regras, o nosso também tem.
A primeira delas é que você pegue uma folha, pegue o seu caderno para fazer o registro das suas respostas. Ele é um registro importante porque ele vai te permitir conferir ao longo da nossa aula quantos acertos você teve e, além disso, ele vai te permitir perceber o que ainda precisa ser estudado ou até mesmo ser encaminhado a nós como dúvidas para a gente conversar no próximo Tira Dúvidas. Então, para cada afirmativa, você vai ter 3 opções de escolha. Ou a gente está dizendo do campo, ou da cidade, ou a gente está dizendo da integração campo-cidade. Vamos te dar uns 20 segundos para você fazer a escolha da sua melhor resposta. Então, carregando o nosso jogo, se prepare que vamos para a primeira afirmativa. As pessoas desse espaço compram eletrodomésticos, medicamentos, roupas, veículos longe da sua casa. De que espaço a gente está dizendo? Nós estamos dizendo do campo, da cidade, ou nós estamos dizendo da integração campo-cidade? E aí, senhorita Bruna? Eu estou achando que é campo. Olha, a Bruninha deu uma dica. Será que é o campo? Tem algumas pistas que nos fazem pensar que é o campo. Diz que tudo isso que essa população adquire é longe de onde eles vivem. Então, a nossa resposta é campo, Bruninha está correta, né? A população do campo, pela aquela característica de organização, esses produtos que geralmente são industrializados, eles têm um maior acesso a esses produtos no espaço das cidades. Embora em alguns momentos aconteçam aquelas feiras no campo, que às vezes trazem para demonstrar quais são as principais máquinas, né? Mas na maioria das vezes, os produtos industrializados, eles são adquiridos pela população que reside no campo, na cidade. Mesmo que naquela venda próxima, né, lá na comunidade campestre, exista esses produtos, eles foram adquiridos no espaço urbano. Então, prontos para a próxima afirmativa? A nossa próxima afirmativa diz assim: é o espaço no qual são produzidas ferramentas, adubos, tratores e máquinas, além da oferta de serviços de saúde e educação. Então, estamos dizendo do campo, da cidade ou dessa integração? E aí? Já passou os 20 segundos? Posso responder? Isso, vamos dar um tempinho aí. Não esqueça de registrar, né? É importante para a gente conversar e pensar depois. E aí, Bruninha? Serviço de saúde e equipamentos seria na cidade, não é isso, professora? Isso, então a Bruna trouxe 2 dicas que saltou aos olhos dela, quer dizer, chamou a atenção do que seria. Então ela trouxe, né, um ponto aí, a educação, o serviço de saúde. A gente viu lá na nossa aula que acontece da população que vive no campo precisar ser trazida para a cidade quando, por exemplo, não tem escolas na unidade, né? Não tem unidades escolares no espaço do campo. Então, quando a gente fala do acesso a produtos que são beneficiados em indústrias e esses serviços, né, de maior assim concentração, a gente está dizendo da cidade. Embora em alguns espaços do campo possa acontecer de ter as escolas da zona rural, né, não é uma regra, mas em grande medida é na cidade que se concentram os maiores hospitais, onde é possível a população do campo fazerem uns exames mais elaborados, serem atendidos. Embora aconteça de terem médicos que visitam o espaço do campo para fazer esse atendimento. Então, aqui está dizendo, né? Estamos tratando da cidade. A cidade, então, ela é essa sede administrativa, ela é esse lugar do município, onde a gente tem
a confluência da prestação dos serviços, né? Então, a gente pode pensar em serviços odontológicos, serviços associados às questões jurídicas. Então, todas essas formas de prestação de serviço precisam serem resolvidas no espaço das cidades. E aí, vamos lá para a nossa terceira afirmativa? E ela diz assim: as feiras livres são um dos principais espaços de venda na cidade de produtos vindos do campo. E aí, os 20 segundos para você pensar. Quando a gente fala das feiras livres, e enquanto esse espaço de comercialização do que é produzido no espaço rural nas cidades, a gente está dizendo especificamente do espaço do campo, estamos dizendo especificamente do espaço das cidades, ou estamos dizendo de um dos lugares onde evidencia a integração campo-cidade? Então, um tempinho para você, um tempinho para a Bruninha, para a gente pensar o que são, então, essas feiras livres. E aí, as feiras livres são pontos de encontros, né? De vizinhos, da comunidade. Eu acredito que seja a integração entre um e o outro. Isso! A Bruna fez menção a coisas muito importantes que dissemos na nossa aula. Porque as feiras livres, elas são de fato esse lugar da integração que acaba se materializando pela venda do artesanato, dos hortifrutigranjeiros lá, que são produzidos no espaço do campo, mas como a Bruna disse, elas são além do que simplesmente um espaço de venda. Elas são o espaço também do encontro e mais do que o simples encontro, um espaço de compartilhamento da nossa cultura e das nossas tradições. E é importante a gente dizer que as feiras livres, elas remontam à história do Brasil, né? As feiras, elas são tradicionais ao longo da história do nosso país e elas são preservadas até os dias de hoje. Então, assim, muitos bairros em Belo Horizonte ainda têm essas feiras que vêm uma vez na semana, são montadas as barracas aí em uma determinada rua e aí as pessoas, elas vão àquele espaço para, de repente, comprar aquele fruto fresquinho, aquela verdura de folha, né, vinda direto do produtor rural. No nosso bairro tem, né, professora? Isso. A gente, por coincidência, reside no mesmo bairro. E às quintas-feiras, né, Bruna, se a gente quiser ter essa maior proximidade ainda com o espaço do campo, é possível fazê-lo, né? Então, vamos para a quarta pergunta, a nossa quarta afirmativa. E está dizendo assim: esse espaço é responsável pela produção de alimentos e de matéria-prima, que abastece o comércio e a indústria. Então, tem algumas palavras: matéria-prima, alimento. E aí, a gente está dizendo do campo, da cidade ou dessa integração? Vamos então aos seus segundinhos aí para pensar, fazer a sua escolha e registrar. No início da aula nós falamos um pouquinho disso. Sim, na retomada veio essa pista, né? Que lugar é esse que se responsabiliza por essa produção do que é matéria-prima, do que pode ser transformado? Para mim é o campo, professora. Então, a Bruna, né, trouxe aí, né, a hipótese dela de ser o campo e tem as palavras que nos garantem confirmar que é o campo, porque diz de uma produção que vai abastecer comércio e indústria. Vimos que comércio e indústria estão preferencialmente concentrados no espaço da cidade. Na verdade, a cidade, ela não tem nem espaço físico para a produção dessa matéria-prima. A gente precisa se lembrar que vivemos aglomerados, vivemos em unidades plurifamiliares,
vivemos em prédios, em um mesmo lote residem muitas famílias, então o espaço físico da cidade, ele não permite a geração dessa matéria-prima. Precisamos de espaço para as nossas práticas da agricultura, da pecuária, para a área de extração aí, se a gente pensa minério de ferro, por exemplo. Então o campo é sim esse espaço aí do cultivo dos grãos, dos legumes, das hortaliças, é também o lugar dos rebanhos, né? E aí a gente pode dar exemplo de rebanho bovino, né? Das aves aí, pensando frango, e do extrativismo, que a gente conversou um pouco do vegetal, aquilo que você vai à natureza e extrai direto daquela espécie vegetal. Então, se a gente pensa Minas Gerais, a lógica do cerrado, quantas das nossas avós não têm esse hábito de buscar no cerrado as raízes, né, as plantas medicinais? Isso é uma forma de extrativismo vegetal. A gente tem a lógica do extrativismo animal, reduz muito essa questão da caça, mas a pesca é uma característica que vale, e o extrativismo mineral. Preparado, Bruna, também para a nossa última afirmativa? E a última afirmativa diz assim: o espaço onde se localiza a sede do município, a prefeitura, em que as pessoas moram próximas em casas ou prédios. Esse lugar é o campo, é a cidade ou é essa integração entre campo e cidade? Então, vai o tempinho aí para você fazer o registro da sua hipótese. Enquanto isso, a Bruna pensa também para a gente trazer, então, as considerações, né, do que seria a nossa resposta. E aí? Tem algumas palavras que te permitem ter certeza que é um determinado espaço e não o outro, né? As edificações de prédios, construções de prédios, são mais comuns nesse lugar. Isso, a Bruninha já deu uma dica de termos aí que te permitem pensar, olha, com certeza estamos dizendo do espaço das cidades. Lembra que o município é a soma do espaço do campo mais o espaço da cidade. Esses espaços dentro de um território que é administrado por um prefeito, a gente chama de município. Mas a cidade, o perímetro urbano que você costuma ver quando sai de carro e lê uma placa de sinalização dizendo assim, perímetro urbano de Contagem. A gente está dizendo que ali são os limites onde está situado a sede da prefeitura e onde há essa organização que a Bruna trouxe enquanto uma característica importante das cidades. Essa organização das casas, das edificações mais próximas, da presença excessiva de prédios, da pavimentação das ruas, da iluminação pública, da presença de praças, e daí dá para a gente dizer de um monte de coisas. Então, para você fazer a conferência conosco aqui de quais são as respostas e anotar aí as suas dúvidas e nos encaminhar para o próximo Tira Dúvidas, vai aqui então o fechamento. As pessoas desse espaço compram medicamento, roupa, longe de casa. Estávamos nos referindo ao campo. O espaço no qual produzimos ferramentas, tratores e ainda serviços, a oferta de serviços, estávamos dizendo das cidades. As nossas feiras livres, que marcam muito da nossa cultura, além de ser o espaço da materialização da venda, da comercialização de produtos do campo, marcam para nós com mais evidência a integração campo-cidade. O espaço responsável pela produção de alimentos e matéria-prima, o campo, e o espaço onde se localiza a sede do município, ou seja, onde está a nossa prefeitura, onde estão os nossos vereadores, o espaço onde a gente deve, inclusive, buscar soluções para os problemas do nosso município, tanto do espaço urbano quanto do espaço rural, é a cidade. Espero que você tenha acertado. Caso não tenha acertado também, não precisa entristecer,
porque na verdade a nossa intenção é fazer essa retomada e te dar essa oportunidade de pensar um pouco mais então sobre a integração campus-cidade. Obrigada, Bruna, obrigada a cada um de vocês e até a próxima aula.